Olá, bom dia. E o dia? Hoje é uma quinta-feira, 28 de março de 2024, são 6h08 da manhã. Bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá para aquilo que Deus esteve a me falar, considerando bem verdade, a vida que nós podemos levar. E se é assim, nós podemos realizar. Nós podemos sentir a alegria do peso. Sim, do peso que é a gente poder realmente a vida levar com o direito e o esquerdo do lugar. Sendo assim, Deus me disse para na mesa eu colocar tudo aquilo que eu fosse ou estivesse a desejar, como ponto de partida para uma refeição básica, ali eu poder preparar. Fiquei pensando no costume familiar. Então, a dúvida esteve a chegar. Talvez eu colocasse batata doce, frita, bolinho de chuva, fatia de parida. Talvez eu colocasse um cuscuz, requeijão, beiju, torresmo, farofa de carne do sol. Santo, talvez eu colocasse um suco de laranja com leite, um suco de manga verde. Aí talvez eu colocasse um bolo de trigo, bolo de nata, bolo de fubá, bolo de cuscuz, bolo de aipim, bolinho de fubá, banana frita. Quantas possibilidades. Mas tudo aquilo, a mesa já estava lotada. A questão é que eu vi gente chegar. Ninguém chegava de mão vazia. Cada um parecia que queria ofertar um coração para sentimentos e mais sentimentos e mais sentimentos ali se plantar. Eu estive a estranhar, porque foi preciso mais mesas e mais mesas e mais mesas colocar do tanto de gente que estava a chegar trazendo o coração para doar. Santo Deus, não era costume ter coração para a gente colocar no café. Mas naquele momento, uma andorinha a chegar, cantarolando uma música, aqui, outra musiquinha acolá, passando aqui, passando. Olhei para a mesa com todas as guloseimas que mãe costumava preparar para a mesa da manhã a brilhantar. Tinha sentimento e mais sentimento e mais sentimento familiar. O coração dela certamente iria estar em cada coisa que ela esteve a preparar ao longo do caminho, que éramos criancinhas a escutar a música que uma andorinha certamente fazia questão de elevar.
E o que teve, quer dizer, e o que esteve a se passar para de repente, toda a mesa do café da manhã murchar. Parecia que não tinha mais vida em tudo aquilo que ao longo da vida ela esteve a preparar para a mesa do café da manhã ser tão bela naquele lugar. Santo Deus! Era necessário, certamente, as doações. E aos poucos, ali, tudo parecia se enlutar. Até o pão que costumávamos comprar parecia se desidratar. Com a tristeza que ali estava a chegar. E parecia que a tristeza tomava conta do lugar. A questão é que naquele momento eu estive a me lembrar, sim, do que os infames costumavam falar, que o telefone tocava era de lá para cá. Nem na emergência poderia-se usar o telefone para pedir ajuda a quem dizia o tempo todo nos ajudar. Santo Deus! Eu jamais iria na minha casa instalar um telefone que de nada iria adiantar quando a minha necessidade certamente fosse chegar para as necessidades deles, dos infames, miseráveis, certamente quantos telefones a se espalhar. A minha necessidade, nenhuma linha, nenhum rádio amador. Assim, olhando para tudo, ali a passar como uma visão, que certamente ninguém iria querer, naquele momento, enxergar. Deus esteve a espalhar flores, e mais flores, e mais flores, e mais flores no lugar. Ao ponto dos telefones que os infames diziam ali está, não mais funcionar. Fiquei a pensar se os infames iriam gostar das flores que Deus esteve a espalhar. Feito lírios coloridos no lugar. Certamente, se eu quisesse o desespero, vivenciar o lírio amarelo, eu iria, de fato, alcançar. Se fosse o verde, para a esperança em mim, ali, eu buscar, certamente o lírio estaria ali, perfeito como uma semente de coentro branco, a me alegrar. Então, ali a pensar, vi uma caixa de osso ali se apresentar. Fiquei a imaginar no trabalho que é
a gente ter mesmo que o aprendizado alcançar, compreendendo a importância de cada osso que Deus esteve a criar, para de nenhum telefone de infame a gente precisar. Que maravilha! Abri a caixa com toda aquela alegria, peguei flores de lírio para eu poder marcar, se escrever o nome em cada osso, a se diferenciar. Então, quando eu estive a terminar, vi um corpo humano lindo ali se formar. Puxa vida! Como é que um corpo humano poderia, ali no meio dos lírios, sozinho, ficar? Mas, enganada certamente naquele momento, eu estive a ficar, porque ali dentro da caixa estava uma chavinha mágica. Quando eu estive a olhar, a chavinha imediatamente esteve a iluminar. Passou por cada osso que eu estive ali a montar, formando o corpo humano. Mas, em vez de procurar uma costelinha para de fato um outro corpo se formar, entrou devagar e foi descendo pela linha espinhal, como se estivesse de fato a desenhar uma coluna similar. Quando chegou ali, prestes para no cofrinho entrar, bolhas e mais bolhas e mais bolhas de sabão ali a saltar. Uma cena maravilhosa. Os lírios começaram de fato a cantarolar, pássaros e pássaros e pássaros a chegar. Santo Deus! E a visão do café da manhã estava lá, vivo, pleno. A mesa parecia saltitar. Vi mãe cantando uma música tão perfeita no lugar, que imediatamente a chavinha esteve a repousar. E ali, um corpo perfeito esteve a se formar. Santo Deus! Que maravilha! Aquilo tudo que Deus estava a me dar. Imediatamente a imagem esteve a me levar a uma pequena casa, onde uma criança estava a brincar. Fazia questão de nome em filhos colocar, e trazia uma coisa e outra para a casa alegrar. Mas, feito uma semente murcha, a criança esteve a tombar. Santo, o sentimento parecia ali se diferenciar, uma tristeza, mas a me lembrar, sim, do esqueleto, o ser humano, a chave, o cofrinho, a beleza que ali poderia se dar.
Peguei a criança devagar, na palma da mão, estive a colocar. E fiquei pensando, onde é que eu poderia, de fato, aquela criança colocar, sim, na bacia, que a chavinha esteve a entrar. Ou eu deveria colocar na casa que mãe estava, a cantarolar com aquele café maravilhoso. Mas tinha também o problema se considerar, a gente a chegar com o coração a doar, coração a doar, coração a doar. A dúvida tomou conta do lugar. Santo, mas, um manto parecia chegar. E ali pegou a criança devagar. Imediatamente, o esqueleto esteve a se formar. Era perfeito no lugar. E a criança a se multiplicar com as vestes que o manto esteve a lhe dar. Tanto. A questão é que eu tinha que sair de lá. É como sair de lá. Sim, porque não dá para você um texto formar, um roteiro criar, lembrar das possibilidades que você tem, sim, de um enredo ali, você poder encaixar. Você tinha que considerar a vida e a morte do lugar. Eu fiquei pensando se era bom o coração multiplicar, se era bom essa mesa do café ali tão farta. E as músicas? E se, de fato, o telefone viesse quebrar? E pior, se fosse tocar? A vida. A vida não é uma série que a gente pode, um enredo perfeito criar. Coloca morte, morte tirar. Coloca morte, morte tirar. Traz mortalha daqui, mortalha de acolá. O tempo é, de fato, apenas um letreiro a informar. 1 ano depois, 6 meses depois, 15 dias depois. A vida, ela costuma, de fato, passar. E o tempo são as nossas necessidades. E muitas vezes vão determinar se vai passar devagar ou vai ser como uma sentinela a gritar, querendo nos informar, para a gente correr e a casa preparar. Sendo assim, com tantas coisas que a gente pode da vida usufruir, Deus esteve a me pedir para eu, meu esqueleto, repartir. Sim, eu não precisava de tanto osso assim, a cabeça era muito grande para mim. Para que eu iria precisar? Eu poderia, de fato, um outro corpo formar. Santo Deus. Alguém poderia precisar do similar. Achei perfeito. Eu poderia, de todos aqueles elementos, um aprendizado, tirar. Santo Deus. Fiquei pensando se eu poderia, de fato, no meio, cortar. Não, mas
no meio não seria assim uma coisa boa, não. Então, fiquei imediatamente a me lembrar, assim, do tempo em que a gente tinha que decalcar as coisas para um desenho formar. Naquele momento perfeito. Não, eu disse, é perfeito. Eu vou simplesmente, feito aquele esqueleto que a caixa esteve a me lembrar. Sim, da infância do lugar. Eu vou me decalcar. E certamente eu vou conseguir usar, sim, a tinta que eu tenho. Para de fato o desenho ser perfeito. Santo, com tanto lírio ali. Com as rosas que resolveram plantar. Eu vou o meu dedo furar. Vou fazer do meu sangue a tinta perfeita para eu poder esse desenho aprimorar. Olha que coisa maravilhosa. Deitei no manto que esteve a chegar e deixei o meu pensamento levar. O meu corpo eu estive de fato a desdobrar. Decalquei com perfeição. Depois, voltei para o mesmo lugar. O meu corpo eu estive a pegar e olhei para o manto. Eu estava lá. Era a minha cópia. Santo Deus. Era perfeita a cópia. A cópia era tão perfeita, que a própria cópia não estava a gostar, dizendo que eu estive a exagerar, que poderia haver uma certa confusão. Mas que confusão! Bastava agora eu, o manto pegar e no altar colocar. Para a vida, 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 ali, Deus ofertar, imediatamente, a visão do esqueleto. A chave, imediatamente, esteve de fato a funcionar. Ligou o esqueleto, aquela fábrica, ali, a fábrica a passar, de repente, estava eu lá. Sim, uma coisa maravilhosa. Era mais do que a visão das ossadas. Era, de fato, a visão plena de uma casa iluminada. Santo Deus, que coisa maravilhosa. Eu poder ver uma casa iluminada. Mas sabe como é que é? A casa era rosa. Como assim a casa era rosa? É porque eu sempre fui rubi. Rubi? Sim, sempre fui rubi. Rubi, sabe como é que é? Rubi, aquela cor forte. Quando eu fui, de fato, decalcar a história de repartir, aí eu falei assim, não tem como ser rubi. Aí, quando eu vi, era tão rosa, tão rosa, tão rosa, tão rosa, que eu fiquei a pensar, meu Deus do céu. Tão rosa, tão rosa, tão rosa no lugar, que pode até frágil ficar. O quê? Eu disse, rosa, meu Deus, agora eu não posso. Não, eu não posso mudar, o decalque já estava lá, a chave esteve a rodar, as bolinhas estiveram a funcionar, colocou tudo no seu devido lugar, mas o rosa, dominou de uma maneira tão, que eu fui com Deus falar. O quê? Sim, a cópia estava lá, sim, Deus disse para eu repartir.
Parecia descansar com a leveza de espantar. Cheguei. Senhor, desculpe eu não avisar. É que espalharam tanto telefone no lugar, o senhor resolveu lírio plantar, o telefone não funciona lá, mas tem fio lá. Porque se resolveram, finalmente, cortaram tanto fio, mas disseram para eu, de fato, não mexer em fio no lugar, que ainda não era hora de mexer em fio, que a coisa estava tão assim, que poderia, de fato, se eu num fio tocar, e aí pronto, a coisa se adiantar, e que era melhor, de fato. Deu um trabalho eu passar por aquilo tudo, ô meu pai! Pronto. Deus braço cruzou e me disse: o que foi, Maria de Cássia? Que agonia é essa, menina? Eu falei: é isso. O senhor me pediu para eu, de fato, repartir. O senhor sabe que eu sou Rubi. Mas quando eu fui fazer a cópia de mim, olha, Rosinha, a cópia ficou ali, ficou assim. Deus disse: Maria de Cássia, qual é o problema de uma cópia ser rosa se você é rubi? Você não poderia tirar, não, todo o sangue de ti. Eu falei: mas é justamente isso aí. Eu não pude tirar todo o sangue, mas fiz como o senhor esteve a me pedir. Mas esse sangue rosinha assim não vai, de fato, causar problema para mim. Mas Deus me disse: a chavinha, você não colocou ali? Eu fiz tudo conforme o senhor esteve a me pedir. Eu disse logo para Deus. A questão é que Deus disse: Maria de Cássia, se Deus sou eu, se eu sou Deus, me diga qual é o problema que está por vir. Eu disse para ele, justamente é o sangue ficar tão fraquinho assim. Mas Deus estando ali, eu sendo Rubi, disse para mim: olha, Maria de Cássia, quando você chegou aqui, me dizendo que todos os fios não estão mais ali, é natural, o sangue ali diminuir. É natural ficar frágil assim. O que nós temos apenas que admitir é que nós temos que aceitar o que está por vir. E as coisas serão do jeito. Fiquei a escutar. Sim, Deus a me explicar. Sim, naquele momento, os lírios que o divino esteve a plantar. Sim, para eu poder, as cores do mundo, eu poder realmente vivenciar um aprendizado maravilhoso. Lírio verde, lírio azul, lírio preto, lírio rosa. Mas naquele momento que Deus estava a me explicar todos os trâmites que eu teria que passar, os lírios foram ficando tão brancos no lugar. Que de lá, sim, de onde eu estava com Deus a conversar, as minhas vistas estiveram a baixar. E quando eu olhei, perfeito, os lírios brancos, o vento estava a passar. Ali os lírios dançando levemente. Puxa, vi um cancioneiro se aproximar, pelos lírios a passar. Que maravilha era aquela visão. Deus então esteve a me falar: agora, Maria de Cássia, que a visão esteve, de fato, a chegar, nós temos que, de fato, a série continuar. Santo Deus.
Eu abri o ouvido assim, o que, senhor? A série continuar. Foi o intervalo, Maria de Cássia, o intervalo. A série está a bombar. Vamos, de fato, agora aproveitar que esse intervalo nós colocamos no ar e vamos, de fato, o capítulo continuar. Me diga qual foi o próximo passo. O que foi que o escritor esteve, de fato, a pensar para a série continuar? Eu disse, Senhor, eu não vou nem lhe contar. O quê? Deus perguntou, disse, Senhor, sabe qual foi o problema? É que quando eu saí ali, sim, da arca, que eu fui para aquela história toda, terra de gigante, que eu, com o Filho de Deus, eu estive de fato a falar, e ali no útero eu estive a entrar, a maçã eu estive a pegar, a lei da gravidade esteve a me alcançar, e o Senhor sabe como é embrião. O quê? Não, passa por aquela fase embrionária. Embrionária? É sim, porque quando o feto eu estive a virar, aquela fase embrionária eu tive que recapitular, fui ser embrião para o antídoto não me prejudicar. E aí pronto, as dores do parto, que gritaria e mais gritaria no lugar, gritaria, eu fiquei com tanto medo de ser feto no lugar, que eu virei embrião, falei, eu nada vou escutar, eu preciso me concentrar, porque eu preciso de fato deixar, o quê? A mão de Deus. E foi, Senhor, foi uma coisa tão pavorosa ser feto no lugar, que foi uma bênção o Senhor me falar para nesse momento eu viver a fase embrionária para eu fortificar. Foi nesse momento que eu vi a mão de Deus chegar e me puxou. O que? Logo aquela história de o que de Esaú e Jacó. Eu disse, se eu de fato feto virar, eu vou de fato viver conforme ali a passagem. Que sim, que Esaú viu a luz se aproximar. Aí Jacó, com medo de no útero ficar, segurou no calcanhar. Eu falei assim, eu vou deixar o feto passar, eu vou a fase embrionária virar e vou sair. Feto e fase embrionária. Para eu poder ter raiz no lugar. Porque você, Cássia, nas condições o que a série estava a me mostrar, não dava. Eu tinha que, de fato, a raiz buscar. E gerou. A questão é que eu só vou, de fato, conseguir o entendimento alcançar quando, de fato, a próxima fase. O quê? Sim, Deus disse assim, puxa vida, Maria de Cássia, se foi tudo isso. Aí Deus disse assim, olha, a coisa está bombada de uma maneira, minha filha, que a gente vai, de fato, é no teatro entrar. Vamos no teatro entrar em honra e glória ao dia que nós vamos vivenciar. Para o final da série, a gente de fato ali completar. Já que você teve que esse intervalo aproveitar, teve que essa fase embrionária vivenciar, e como fase embrionária é algo que a gente não tem como explicar. Se feto é tão difícil virar, vamos esperar. Sim, vamos esperar o próximo capítulo chegar. Porque o intervalo foi o suficiente para a gente poder. Sim, poder. De fato, em nenhum telefone na nossa casa a gente querer, de fato, colocar. Imagine se eu iria querer um telefone para o tempo todo, ordem, gente me dá. E eu não ter nem o direito de ter um SOS se assim eu viesse precisar. Por isso, hoje Deus me disse que hoje é o dia da gente desabafar. Que eu pudesse falar para os infames do lugar. Vão se danar.
tudo que vocês estiveram a realizar no inferno com vocês, com toda certeza. É o quê? Sim, Deus disse, você não esteve lá no espelho d'água, não foi de fato ser árvore frutífera? Então, o tempo de jaca mole já esteve a passar. Vamos de fato deixar. Sim, vamos deixar de fato o coração limpo. Vão se danar, não estão nem aí para o que vocês estiveram a realizar. Vocês não são nada, nem aqui, nem em nenhum lugar. O tempo da ilusão, meus filhos. Oh, meus queridinhos, o tempo da ilusão esteve a passar. Só vocês estiveram a acreditar que vocês tinham poder para colocar telefone na casa de quem nunca iria uma única linha autorizar. Por isso Deus disse, vamos de fato o coração limpar. Para de fato a gente poder a Páscoa vivenciar. Mas é com a verdade. Sem dar oportunidade dessa gente poder de fato carona pegar. Isso nunca vai se dar. Assim sendo, bom dia e companhia. Porque com toda certeza, viva eu vou estar com a verdade que Deus esteve a me dar. Bom dia, e obrigada, Senhor, sempre.